pessoal, tudo bem? Hoje trazendo de volta esse projetinho de rosas nessa eco bag, tá? A primeira aula vou deixar salva na playlist aqui do canal. Caso você queira aprender a rosa negra, estará salvo lá também. Hoje eu vou dar, dei início já aqui nessa rosa roxa, né? E vou dar continuidade aqui com vocês, tá? Como é um passo a passo simples, todas as pétalas serão da mesma cor, só que no meio que eu decidi fazer algumas pétalas mais clarinhas, tá? Então, vamos lá ao passo a passo. Então, como eu já preenchi as folhinhas de cima, tá? Vou começar vou dar continuidade nessa folha daqui. Tô usando o pincel pequeno, número 0, da Castelo C522, tá? Aqui, nas partes da luz aqui, né? Nós temos que sempre ver assim, qual pétala tá por cima, né? Qual está por baixo. Seguindo essa sequência, você não se perde, tá? Ó, aqui essa pétala tá em cima dessas outras, né? Então, na parte da sombra aqui, ó, tem uma pétala bem pequenininha aqui, ó. Você coloca o berinjela, a cor berinjela aqui, ó, na sombra. E vai levando pra fora, ó, tá? Também o passo a passo é bem simples, tá? Só você seguir essa mesma sequência, tá? Leva pra fora. Dá uma esfumadinha pra distribuir as cores, tá? Em seguida, pega o vermelho carmim, ó, deposita aqui na beiradinha. Vou deixar ele meio manchado, assim que eu vou entrar com o salmão bebê, tá? Lembrando que esse projeto eu vou deixar salvo um link aqui nos comentários, que leva direto pro meu Facebook, tá? Pra você caso queira pintar esse projeto. Eu tô pintando ele numa eco bag, mas você pode usar, assim, a sua imaginação, pintar em qualquer tecido, numa camiseta, fica bem legal também, né? Ó, peguei o salmão bebê, vou colocar aqui na parte da luz, que no caso essa pétala tá por cima daquela, né? Vou vir mesclando tudo aqui, ó, com essas cores. Não traga muito abaixo aqui no berinjela, tá? Deixa somente aqui em cima. Traz em cima desse vermelho carmim que havíamos colocado. Ó, pode passar aqui por cima dele também. E vem, ó, esfumando, trazendo um pouco, distribuindo essa cor um pouquinho aqui no meio que não havíamos colocado a tinta, tá? Para que esse processo fique a bordinha mais clara, né? Da pétala e aqui embaixo a sombra da pétala também, né? Vou pegar um pouquinho só de branco, quase nada, tá? Tira o excesso eu tenho um paninho aqui, né, que serve pra, caso eu queira tirar o excesso de tinta, você pega o branco lá, né? Tira um pouco o excesso aqui e vem, ó, distribuindo aqui em cima. Não precisa colocar muito branco, tá? Porque senão ele fica um tom mais assim, lilás, né? E como eu quero aproveitar esse vermelho carmim que havíamos colocado, se a gente colocar muito branco, ele vai acabar sumindo, tá? Ó, colocamos o branco, deu uma clareada, né? Próximo passo, mesma coisa, né? Vou fazer essa pétala pequenininha aqui, ó. Então, coloca o berinjela aqui, né? Na parte da sombra. Dá uma limpadinha aqui no paninho, pega um pouquinho de vermelho carmim. Vem juntando com esse berinjela. Em seguida, o salmão bebê, né? Vamos colocando aqui, distribuindo acima desse vermelho carmim nas partes de luz, tá? Sempre mesclando. Outra pétala
Jeito simples, fácil, né? Pega um pouquinho de branco, só na beiradinha aqui, ó. Vem depositando e esfumando. Eu sempre gosto de utilizar essa técnica de limpar o pincel, para que a pintura ela fique mais suave, né? Você não carregue tanto de tinta, né? Para quem pinta em fralda também, ó, é muito bom fazer essa técnica assim. Você pega a tinta e tira um pouquinho o excesso no paninho e coloca lá antes de depositar diretamente a tinta. Isso serve para quando você tá adicionando outra cor em cima, tá? Quando, por exemplo, é preenchimento, igual no caso aqui, ó, tem um pedacinho aqui, ó. Quando é preenchimento, você pode vir direto aqui, ó, com a cor, né? Sem bater o pincel aqui. Aqui também tem um pedacinho de carmim. Aí a próxima cor, o salmão bebê. Daí sim você limpa o pincel, né? E vem esfumando essas cores. E aí sim, para você fazer o sobretom, você pega o branco, bate aqui, o branco ou qualquer outra cor que você tá utilizando no seu projeto, e daí sim você coloca lá, antes de, ao invés de você pegar o branco e já pôr direto lá, tá? Essa é a técnica que eu gosto de fazer nas minhas pinturas e acho que fica bem legal. Vou preencher esse meinho aqui de salmão de berinjela. Ele é um meinho bem pequeno, mas com pincel pequenininho dá pra ir fazer. Em seguida, o vermelho carmim, né? E por último, o salmão bebê. E vem trazendo tudo aqui pra dentro. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Tá? É um local bem pequenininho, mas com paciência dá pra ir fazendo. O preto eu tô utilizando mais se caso, tipo, aqui ó, ele ficou quase igual a cor aqui. Daí eu venho com um pouco de preto, tiro o excesso aqui também antes de pôr, tá? E ó, dou uma escurecida na pétala de trás, tá? Mas pra dar um contraste mesmo. Coloco somente onde havia colocado o berinjelo, tá? Ele deu um leve escurecida a mais, tá? Então, nós vamos utilizar o preto somente quando tipo, o berinjela ficar muito próximo da cor da outra pétala de cima, onde nós vamos colocando o preto aos poucos, tá? Porque o preto é muito forte, somente para dar um contraste a mais. Aqui assim, ó, coloco um pouco mais de preto. Se você quiser fazer esse passo a passo do preto, depois de secar, pode ser também. Você já vem arrematando tudo aqui, né? Ó, próximo pétala, tem um pedacinho aqui bem... Vou fazer ele bem mais clarinho aqui, ó. Então, pego o salmão bebê, ó, coloco ele na pontinha, outra pontinha, pego o vermelho carmim, o espaço é pequeno, mas com o pincel certo, a gente vai sabendo pintar, né? Pego berinjela, coloco na sombra. Indico muito esses pincéis, como eu dou aula também aqui na minha cidade, né? De pintura. Então, esses pincéis, eles são bem assim, para preenchimento, para fazer para esfumar a pintura, são excelentes. Da linha da Castelo, C522, tá? O C523 também são muito bons. Se você for pintar num tecido mais, assim, igual jeans, um tecido mais grosso, você utiliza o pincelzinho do cabo amarelo, tá? Aquele que já vem cortadinho, lixado, né? É melhor para tecidos mais, assim, grossos ou jeans, né? Essas, que a tinta, ela não...
se você pintar com esse pincel no jeans, né, ela acaba escorregando a tinta, ela não adere muito no tecido, tá? Quem sabe futuramente, né, se vocês quiserem, eu trago uma peça pintada em jeans também. Daí vai ser outra técnica diferente, né, e outro tipo de pincel, tá certo? Então, deixa no comentário aí se você quer aprender alguma pintura no jeans. Tá, voltando aqui, senão eu começo a falar e não termino o que tem pra fazer, né? Aqui no meio ele é mais escurinho, né? Ui! Opa, caiu o pincel. Ó, coloco aqui na parte de baixo o berinjela. E na parte de cima vou clareando com o vermelho carmim e o salmão bebê. Depois eu vou esperar um pouquinho porque eu vou colocar o preto aqui dentro, tá? Aqui tem outra partezinha muito pequena. Vou preencher com o berinjela, vermelho carmim, clarear, salmão bebê. Então, sequência simples, né? Fácil, só você seguindo a sequência, vai fechando a rosinha, né? Ó, nessas áreas que tá ficou muito escuro, eu pego o branco e vou vir clareando umas áreas aqui de dentro dessas folhinhas muito pequenas, tá? E vem clareando. Depois eu vou vir com preto nas partes de sombra. Tá, próxima folhinha tem uma folhinha, um meio aqui dentro, né? Vamos preencher com berinjela. Berinjela, deixa mais escurinha essa parte. O meio, o finalzinho aqui, ó, vermelho carmim. E por último, salmão bebê. Aqui também vem com um pouquinho de branco, colocando nessa beirada aqui, ó. Clarear um pouquinho mais aqui. Tá, aqui ela tem uma dobrinha, né? Vou fazer essa dobrinha com o vermelho carmim, ó. E um pouquinho do salmão bebê. Pra ficar um tom mais clarinha, né? Tá? Então, só tem uma dobrinha aqui. Aqui eu vou colocar um pouco de branco. Como é uma dobrinha, então ela vai ser mais clara, né? No meio só, vou fazer uns manchinhas bem pequenas de berinjela. Pegar um pouquinho mais de branco. Vem traçando aqui. Acabou invadindo um pouco ali pro lado, mas depois eu passo mais tinta, ele vai cobrindo. Tá, agora chegou a parte das pétalas que vão ser com um tom mais claro, tá? Aqui eu vi uma referência assim no Pinterest, né? E gostei. Deixa eu só colocar um pouquinho mais de vermelho aqui. Vermelho carmim, tá? E depois eu vou dar uma clareada. Tá, aqui ela tem um meinho, né? E outro meio aqui embaixo. Então, 4 meios que estão abertos. Então, eu vou preencher de salmão bebê. Preencher tudo aqui, tá? Deixa eu trocar esse pincelzinho. Vamos preencher essa parte também.
risco aqui, mas por enquanto eu tô enxergando ele. Se você quiser, pode fazer por partes, tá? Pra você não perder de vista, né? O risquinho do meio ali. Coloco essa mão aqui. Tá, aqui ela tem uma divisóriazinha. Eu venho com a cor berinjela, ó, nessas divisórias. No caso, essa aqui tá embaixo daquela, né? Ó, venho com berinjela aqui embaixo e aqui. Limpo a sujeirinha do meu pincel, vou distribuindo um pouco acima desse salmão bebê. Tá? Somente isso também, não precisa preencher tudo aqui. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Põe aqui na sombra. Aqui, como não tem a dobra, a gente leva essa sujeirinha aqui pra cima. Se foi muita tinta, você tira o excesso no paninho. E vai levando umas manchinhas aqui pra dentro dessa pétala. Os movimentos circulares. Ela já ficou com outro tom, né? Agora eu vou dar uma leve clareada com o branco. Pego o branco aqui. Nessas partes mais claras, vamos passando o branco. Também trazendo um pouquinho pra baixo aqui, ó. Só pra dar uma iluminada. Tá? Vou deixar secar um pouquinho e fazer esse mesmo processo. Aqui do outro lado, mesma coisa. Coloco o branco aqui. Sempre de pouquinho em pouquinho, né? E assim que secar, vamos reforçar essa parte aqui. Vou deixar aqui um pouquinho mais claro aqui, ó. Com branco. À medida que vai secando, vamos, né? Reforçando a parte branca. Aqui, pra lá, né? Vai distribuindo. Aqui nessa dobrinha eu vou colocar um pouquinho de berinjela aqui, ó. Que ela tá terminando a dobrinha aqui. Sempre esfumando também. Tá, vou deixar aquele pedacinho pra fazer depois, porque ele não tá muito molhado, então a tinta não tá aderindo, né? Ó, fizemos esse meinho, espera dar uma secada pra gente retornar ali. Vou fazer essa pétala aqui também, que é outra dobra, né? Então, a dobra eu venho com o vermelho carmim, ó. E o salmão bebê. Vou preencher aqui de salmão bebê. Um pouquinho de vermelho carmim nas extremidades. Puxando um pouco pro meio, assim, ó. Como se fosse um movimento que a pétala, essa voltinha, ela tá dobrada, né? Então, vamos fazer esse movimento da dobra, né? Que é um movimento, assim, meio circular, né? Um pouco circular. Deixei aqui um pouquinho mais escura, essa dobrinha de baixo, levando lá pra cima, tá? Então, ela fica meio manchadinha. Pego o berinjela, nessa borda aqui de fora, eu vou também deixar ela mais escura. E vou com o pincel varrendo lá pra cima um pouquinho. Tá? Limpo meu pincel, pego um pouquinho mais de salmão bebê e vou vindo nesses meinhos dando uma clareada já. E por último,
branco aqui e venho clareando. A princípio não vai pegar muito bem, porque tá meio molhado. Então, essa parte vamos também deixar assim que secar mais um pouco, a gente clareia, né? Aqui eu havia feito já um pedacinho. Trocar esse pincelzinho. Esse aqui é o número 4, também da Castello C522, tá? Eu já havia feito aquele processo ali, eu vou repetir com vocês, que é preenche de salmão bebê, né? Essa parte. Como já tá preenchido, né? Só deu uma leve preenchida. Na parte da sombra, com um pouquinho de berinjela, subindo lá pra cima. Aqui embaixo também dando uma é pouquinho, tá? Bem sutil mesmo. Traz um pouco aqui pra baixo, umas manchas. Aqui no fundinho eu vou carregar um pouquinho a mais só. E pra cá também, ó. Deixar um pouquinho mais escura, tá? E vem distribuindo. Aqui no finalzinho também, deixar um pouquinho mais carregado. Fizemos esse processo, limpa o seu pincel, né? Pega o branco. Opa! E venho dando aquela clareada no meio aqui, vem distribuindo na parte do salmão bebê, tá? Não vou colocar muito ainda, porque ele tá mais molhado, né? E é o que eu tinha comentado ali em cima. Se a gente colocar muito branco em cima do berinjela, ele acaba ficando um lilás, né? Vou aproveitar e já retocar aqui um pouquinho de branco. Então, só nas partes da luz mesmo, tá? Tá, fizemos isso. Vamos fazer essa dobrinha aqui. Essa dobrinha aqui também vai ser igual a essa, né? Ó, vamos começar preenchendo com o vermelho carmim. Trazendo um pouquinho pra baixo. Aqui a gente passa o carmim também. Vem fazendo umas manchinhas no meio assim, tá? Aqui do lado também vamos preencher mais forte com o vermelho carmim, né? Como ela é uma dobra, ó. Em seguida, vamos colocar o berinjela. Aqui nessa parte, vamos deixar mais escura, né? Igual aquela ali. Coloco a berinjela, vai puxando um pouquinho assim pra cima, ó. Algumas áreas também, tá? Limpa o pincel. Em seguida, vem com o salmão bebê, nessa parte aqui do meio, pra dar o volume, né? Vamos dando uma mescladinha aqui. Pode depositar assim primeiro, né? Coloca a tinta aqui primeiro. Aí vem distribuindo. Leva um pouquinho lá pra cima, um pouquinho pra baixo. Vou pegar um pouquinho mais de salmão bebê. E passar um pouco acima dessa linha aqui de cima, aqui, ó. Onde vimos colocado o vermelho carmim. E vamos também dar uma esfumadinha. Aqui vou reforçar essa dobra aqui, ó. Tá meio falhadinho, né? Vou reforçar com berinjela, tá? Importante sempre
mesclando as tintas, né? Pra não ficar aquele risco reto, né? Aqui embaixo eu vou deixar um pouquinho mais escuro, por causa que ele ficou muito próximo dessa dobra, né? Então, vem com mais berinjela aqui, ó, trazendo, esfumando tudo aqui, ó. Aqui, ó, eu vou utilizar um pouquinho de preto, tá? Quase nada também. Pego o preto aqui, tiro o excesso no paninho. Nessa junção aqui, coloco o preto, um pouquinho aqui embaixo também. Você vê que é bem um pouquinho mesmo, né? Limpo meu pincel. E venho distribuindo um pouco pra fora aqui, ó. Pra que não fique esse risco aqui de preto, tá? Venho distribuindo. Somente aqui mesmo, tá? Pra diferenciar essa dobra aqui. Por último, pego o branco. Vamos clarear um pouco aqui, ó. Essas partes aqui de luz. Colocou, depositou o branco, vem dando uma espalhadinha. Certo? Próxima parte, essa daqui, que é a mesma coisa que essas do meio. Somente essas do meio que eu tô fazendo esse processo de deixar mais claro, tá? Então, vamos preencher de salmão bebê. Pegar bastante tinta, como é uma eco bag, né? A gente precisa utilizar bastante tinta aqui. Essa eco bag, ela é mais grossa, né? Tem eco bag que é mais fina. Essa daqui, ela é bem grossa. Preenchemos de salmão bebê. Certinho, né? Próxima cor, berinjela. Aqui, ó. Tem uma partezinha mais escura aqui. Primeiro faz esse esfumado, né? Pra depois você ver onde que precisa pôr mais tinta ou pôr mais preto, igual aqui em cima, né? Ó, traz esse esfumado pra cá, um pouco pro meio. E vem distribuindo aqui as cores. Tá? Igual aqui, ó, precisa escurecer mais, né? Pega mais tinta, deposita aqui, pra cá. Um pouco aqui também. E vai distribuindo a cor. Tá? Então, deixa secando um pouquinho aqui, pra ver se é necessário colocar o preto aqui também, tá? Em seguida, o branco aqui nas pontinhas, aqui, ó. Um pouquinho mais de luz aqui, ó, tá? Colocou o branco, também vai distribuindo um pouco aqui no meio. Não precisa preencher tudo, assim, de branco, só um pouco de luz só, né? Vamos deixar mais branco aqui, essa ponta aqui, ó. Então, muito da sua análise também, né? Da sua observação. Você vai preenchendo e vai vendo, ó, aqui eu vou deixar mais clarinho pra destacar melhor. Aqui eu vou deixar mais escuro, né? Aí, vai da sua percepção, tá? Aqui, ó, ele deu uma boa secada, vou escurecer um pouquinho mais aqui dentro. Que à medida que vai secando, ele vai dando uma clareada, né? Então, venho com mais berinjela, distribuindo um pouco mais de tinta aqui, ó. Um pouco aqui pra cima, dou umas manchadinhas. E aqui do lado, mesma coisa. Pego o pincel menorzinho. Passo mais berinjela aqui. Então, com a sua percepção, você vai
vendo, né, qual local precisa mais tinta, qual não precisa, né. Vou pôr um pinguinho só de preto aqui, ó, quase nada, um pouquinho aqui também, ó. Tirando sempre o excesso do pincel. Tá? Aqui ainda não vou pôr porque tá meio molhado. Um pouquinho de preto aqui abaixo também. Somente a sujeirinha do pincel mesmo. Tá. Então, só essas pétalas do meio que vão ser mais claras. As outras pétalas são a mesma forma de pintar, tá? Vou passar pra vocês somente esse daqui e os demais eu vou já preenchendo porque é da mesma forma que as outras, tá bom? Então, vamos essa pétala aqui agora. Então, dando início aqui, né, com a cor berinjela, na parte da sombra aqui, ó, vamos trazendo pra fora, que ela tem uma voltinha, então eu vou deixar essa parte aqui mais marcadinha. Essa parte aqui de fora também, um pouquinho mais escura. E vou terminar de encher toda essa parte de sombra aqui, ó. Que é uma pétala só, né? Então, vou preencher tudo aqui, ó. Sempre levando na direção da pétala, né? Coloca aqui, na sombra também. Puxa aqui pra baixo. Aqui na pontinha, vou fazer ela mais escura, ó. Como se fosse uma dobra, né? Trazendo aqui pra dentro. Limpo meu pincel. Aqui já começa a entrar a parte de luz. Vou colocar o vermelho carmim primeiro. Aqui nessa partezinha também vermelho carmim. Mesclando um pouco com esse berinjela. Um pouquinho aqui no meio. E aqui na beiradinha também. Fiz essas manchinhas, vou terminar de preencher com o salmão bebê. E mesclando todas essas cores aqui. Movimentos circulares. Cuidado para não trazer esse salmão bebê muito aqui pra dentro, tá? Só mescla mesmo com esse vermelho carmim, leva um pouquinho aqui pra cima, aqui, ó. Nessa parte aqui. Vou pegar mais salmão bebê, vou colocar aqui acima do vermelho carmim. Então, o salmão bebê, ele sempre vai ir acima do carmim, tá? Limpa o pincel, pega mais um pouquinho. Termina de preencher aqui, ó. Acima do carmim, também levando um pouquinho lá pra dentro. Aqui, mesma coisa. Coloco o salmão bebê aqui e esfuma lá pra dentro, que é uma dobrinha aqui, né? Então, aqui vai ficar mais claro. Depois, vamos clarear com branco, tá? Pegar um pouquinho mais de berinjela, ó. Colocar um pouquinho mais aqui, trazer ele um pouquinho mais pra fora, aqui, ó. E aqui desse lado também, ó. Só pra dar um pouco mais de efeito de pétala mesmo, tá? Lado de cá. Sombrear um pouquinho mais também. Tá? Então, vamos clarear com um pouco de branco, né? Pego o branco lá, tiro o excesso. Vem passando
passando onde havíamos passado o salmão bebê, né? Sempre de pouco em pouco, tá? Daí vai fazendo esse processo, assim que vai secando essa partezinha também. Tá? Então, eu vou deixar secar mais um pouco, tipo, um pouquinho mais de branco só, pra ver se ele adere aqui, ó. Então, nessa partezinha aqui, ó. Você vê que ele não vai aderindo muito, né? Então, espera dar uma secadinha e vem retocando, tá? As demais folhas, né? Tem uma, duas, três aqui, tem uma bem grandona aqui, também a mesma coisa, tá? Aqui só que ela tem um risco assim que vai ser mais escuro, tá? Vou preencher com vocês aqui também. Mas o passo a passo é a mesma coisa, ó. Começa com berinjela. Tá? Esse risco eu pus só pra você não se perder e puxar, tipo, por exemplo, muito pra cima ou muito pra cá, né? Ó, é a direção da folha mesmo, tá? Preenche aqui nessa parte de sombra com berinjela. Aqui, ó, nós vamos precisar utilizar o preto depois, porque ele encontrou muito aqui, tá? Aqui em cima eu vou deixar mais escurinha. Ó, e vou distribuindo essas cores, ó, aqui pra baixo também. Como ela é uma pétala que ela vem até aqui, ó, então vai bastante tinta, né? Ó, vai distribuindo. Ela termina daqui, ó. Vem trazendo pra fora. Esse pedacinho aqui vou deixar um pouco mais escuro também. E pra cá um pouquinho mais também. Tá? Fez esse processo. Vem com vermelho carmim agora, nas outras partes, né? Vou passar o vermelho carmim aqui, trazendo, mesclando a tinta assim um pouco pra baixo, tá? Essa pétala ela vai destacar mais porque ela é maior zona, tá? Então, vou fazer ela um pouquinho mais clara também. E um pouquinho saindo daqui, lá pra cima. Mesclando com berinjela aqui de baixo. Fazendo esse movimento de pétala. Vou terminar de preencher tudo aqui, senão ele seca muito rápido, né? Ponho vermelho carmim. Vermelho carmim, ele é não chega a ser um vermelho, é mais um rosado, né? Eu acho bonita essa cor também. Fizemos esse processo, agora vamos preencher com o salmão bebê. Começa aqui em cima, pode colocar bastante tinta e ir distribuindo. Lembrando, evita trazer esse monte de tinta aqui pra dentro aqui, tá? Só coloca lá e vai distribuindo, um pouco mais acima do vermelho carmim, tá? Vem trazendo no meio um pouco, sempre mesclando as cores. Ó, aqui você vê que tem muita tinta acumulada, né? Limpa o pincel e só vem trazendo um pouquinho. Se vê que chegou muito aqui, depois pega mais berinjela e coloca nas partes de sombra, tá? Mais aqui embaixo, um pouco mais de salmão bebê, ó. Subindo aqui pra cima também. Como tá quente hoje, a tinta tá secando bem rápido. E no meio aqui também.
deposita e vai esfumando. Essa pétala, se você quiser, você faz por partes, tá? Porque senão acontece igual aconteceu aqui agora. Ela secou muito e acabou que não consegui mesclar muito bem as cores, tá? Então, eu vou precisar entrar com mais cor pra fazer a suavidade, né? Vamos ver aqui. Ainda tô adicionando o salmão bebê, tá? Vou voltar com berinjela, um pouquinho aqui embaixo, trazendo um pouco pra fora, mas pra tirar essa marcação que ficou aqui, ó, venho varrendo pra fora. Porque senão fica muito grosseiro, né, não fica suave. Traz um pouquinho aqui. Pega mais um pouquinho de berinjela, coloca aqui na ponta. Vem suavizando os tons. Aqui a mesma coisa, leva pra fora. Aí você vai ajustando a cor, suavizando, né? Pra que fique bem assim, bem suave, né? A transição de cores, né? Não fique muito grosseira, né? Dá uma arredondadinha aqui só, não vai ficar muito quadrado. E puxo pra fora. Tá? E depois vamos vir com branco. Aqui nessas partes de luz aqui, né? No volume da rosa. Ó. Então, onde havia colocado o salmão bebê, vem depositando o branco. E mesclando direitinho, né? Senão fica muito branco, ó. Tá vendo? Coloquei muita tinta ali. Vou vir distribuindo a sujeirinha que já tá no pincel, tá? E aqui vamos mesclando as cores também. Pega um pouquinho mais de branco, tira o excesso, aqui agora. E vou passar mais aqui na ponta. Deixar um pouco mais clara essa ponta aqui. Tá? Esse processo, mesma coisa, ele tem que secar, vem retocando esses pontos de luz. As demais folhas, mesmo jeito de preencher, tá? Vou preencher rapidinho aqui e volto com o resultado dessa rosa, tá bom? Então, pessoal, o resultado ficou assim, ó, dessa pintura, tá? Não vou colocar fundo, vou deixar meio assim mesmo. Se você quiser adicionar o fundo, você, né, coloca a cor que você queira colocar aqui, tá? Lembrando que o projeto tá salvo nos comentários aqui, o link para você baixar tá disponível lá na minha página do Face ou do Insta, tá? Espero que você tenha gostado dessa pintura diferente, desse tom de rosa. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma sugestão de pintura também. E peço que se inscreva, deixe seu like, que me ajuda bastante o canal a crescer, tá bom?
Agradeço a sua participação nesse vídeo também, assistindo, comentando, ou compartilhando e curtindo, né? E te vejo nas próximas aulas, tá? Um grande abraço, tchau, tchau!